nós começamos nossa série de estudos no livro de Atos. E hoje nós vamos finalizar Atos capítulo 1. Esse é o nosso terceiro estudo. Se você não ouviu os outros, você pode entrar no nosso canal lá no YouTube. A partir de amanhã já vai estar uma playlist com as mensagens que estão sendo pregadas, para que você possa se aprofundar nos estudos também. Atos capítulo 1, vamos ler a partir do verso 12 até o verso 26. Hoje eu quero falar sobre marcas de uma igreja saudável. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse da boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu do seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça seu corpo, partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, um campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fiquei no deserto, o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabas, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 homens tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Queridos, nesse tempo que nós vivemos, de tanta novidade no meio das igrejas, de tanta novidade no meio do povo de Deus, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e identificarmos quais são as principais marcas de uma igreja cristã, de uma igreja, principalmente uma igreja apostólica, como nós estamos lendo aqui hoje. Será que essa igreja apostólica tem a ver com as igrejas apostólicas do nosso tempo? Já vou dizendo que não. Essas igrejas apostólicas do nosso tempo, elas estão muito distantes da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Por isso que a orientação desse púlpito sempre é: leia a sua Bíblia, estude a palavra de Deus, para que você não seja enveredado, seja conduzido por heresias e falsos testemunhos que nos afastam mais de Deus do que nos aproximam de Cristo Jesus. Neste texto, então, nós vemos que a marca singular desta igreja é que ela se encontrava para orar. Ela se encontrava para orar. A primeira reunião, então, eles estavam ali no cenáculo, onde eles celebraram a ceia do Senhor, e eles estavam reunidos para orar. Quem estava presente? Nessa igreja não há distinção mais de grego, judeu, não há mais distinção de homens e mulheres, não há mais hierarquias. Essa igreja, então, ela está reunida e essa igreja está orando. Você percebe que nesse texto nós vamos ver que eles estão orando e eles oram por 2 vezes. Oram primeiramente
para que essa igreja permaneça unida, permaneça firme na obra, e depois oram para as deliberações dessa igreja. Então, nós podemos dizer que essa igreja estava reunida em assembleia, numa assembleia para discutir os assuntos da igreja. E nessa assembleia, então, eles discutiram sobre a escolha, sobre a substituição de Judas. Mas antes da substituição de Judas, é importante que nós falemos de uma outra marca que essa igreja tem. Essa igreja tem uma marca que executa a disciplina espiritual. Então, eles reconhecem que o que aconteceu sobre a vida de Judas, pelo fato de ter traído, pelo fato de ter mentido, eles não negam que Judas estava entre eles não negam que Judas foi um homem que seguiu Jesus pelos 3 anos, mas eles reconhecem que Judas se desviou do caminho de Cristo Jesus. E aí é algo que é importante que nós entendamos, porque existem correntes teológicas que vão puxando para várias e várias linhas que não nos trazem edificação. Então, Deus predestinou Judas para ser aquela pessoa que ia trair, então Deus predestinou Judas para sofrer todo esse tipo de penalidade. Queridos irmãos, o Senhor Jesus nos proibiu de julgar e de dizer essas coisas. O Senhor Jesus nos proibiu. Então, nós, como povo de Deus, nós devemos reconhecer os frutos que a pessoa apresenta. Quais são os frutos da vida dessa pessoa? E isso, queridos irmãos, é uma coisa que tem sido negligenciada no meio da igreja. Porque existem vários princípios bíblicos que a igreja tem quebrado. Existem vários princípios bíblicos que a igreja, então, está seguindo pessoas que não seguem a palavra de Deus. E essa igreja, então, ela reconhece que Judas se desviou e Judas sofreu a penalidade do seu pecado. E eu e você precisamos entender, a disciplina faz parte da igreja. A disciplina é correção, é admoestação, é gerar santidade no meio do povo de Deus. Então, a igreja precisa executar a disciplina. Se há desvio, a igreja precisa, então, sentar, orar e buscar os caminhos para que possa se resolver as coisas. Por isso que eu digo que o dono da igreja é Cristo, não é o pastor. Não é o pastor. O dono da igreja é Cristo. Todos que estão dentro da igreja são servos de Cristo Jesus. E todos nós estamos no mesmo nível de igualdade. E é interessante isso, porque ele fala o nome dos apóstolos, mas estava também Maria, como eu disse semana passada, é o último texto que nós vamos ouvir sobre Maria, nós não vamos ter mais menção dela no Novo Testamento, mas aqui também nos fala que os irmãos de Jesus estavam com Maria. Então, não há dúvida de que Jesus teve irmãos, e tanto é que o seu irmão vai assumir a liderança depois, exatamente 5 anos após esse evento aqui, Tiago estará assumindo a liderança dessa igreja, que o apóstolo Pedro, então, deixa para fazer obra missionária também, e o apóstolo Paulo sai para fazer obra missionária também. E Tiago fica à frente desta igreja. E Tiago, à frente desta igreja, vai escrever o primeiro livro do Novo Testamento, que é a sua epístola de Tiago, trazendo, se você ler o texto de Tiago, você pega e percebe que são orientações muito claras sobre a palavra de Deus, sobre o desenvolvimento do trabalho da igreja. Então, trazendo essa realidade, marcas principais da igreja, uma igreja que ora, uma igreja que executa a sua disciplina, uma igreja que recebe cada pessoas, e não existe clero e pessoas que não são clérigas. Então, o início da igreja é assim. Só que hoje, é interessante, hoje tem que ter título para tudo, né? Eu já falei nesse púlpito e repito novamente. Eu prefiro que você chame pelo meu nome do que pelo título que me deram. Porque esse título não serve para nada. O que vai servir no final das contas é se o nome Carlos estiver escrito no livro da vida. É isso que vai servir. O título serve para nada. Por isso que eu nem entro nessa discussão de pastorado feminino.
Quer ter o título? Não tem problema, pode dar o título. Dê o título para quem você quiser. Ah, mas eu quero ter o título de apóstolo, eu quero ter o título de bispo. Não importa. Não tem valor. E se você valoriza isso, irmão, você está longe de Cristo, está longe do reino. Está longe. Porque o reino não é esse. O reino, nós somos irmãos, e nós nos tratamos uns aos outros com respeito. E o respeito é igual para todos. Não há privilégios no reino de Deus. Entendamos isso. Logo no início da igreja, nós recebemos uma família muito especial, um povo muito querido, mas eles vinham desses movimentos neopentecostais muito exacerbados, e aí teve um evento que a gente fez na igreja, e virou e falou assim: pastor, está todo mundo comendo na sua frente, pastor? Isso é um absurdo, isso é maldição para a igreja. Eu falei assim: que é isso, irmão? Deixa o povo comer. Mas e se acabar, pastor? Amém, todo mundo se fartou. Mas e o senhor, pastor? Deus proverá. Deus proverá. O que você busca num homem de Deus? O que é um homem de Deus para você? As pessoas hoje, as igrejas estão lotadas de pessoas que estão buscando ídolos. Ídolos. Que exacerbam nomes, que exacerbam posições. Isso são ídolos, isso é idolatria. Deus condena essas coisas. Deus condena essas coisas. Por isso que nós, como igrejas, precisamos ler a palavra de Deus e ter uma tranquilidade para ler o texto e interpretar esse texto. O que é necessário para nós, como igreja? É necessário que nós tenhamos as marcas que essa igreja praticou. Então, essa igreja é uma igreja que ora. Essa igreja é uma igreja que executa a disciplina. Essa igreja é uma igreja que busca a orientação de Deus para as suas vidas. E como eles estão buscando essa orientação de Deus? Então, eles percebem, o Senhor Jesus escolheu 12. Então, está faltando um, mas tem pessoas que estão aqui. Qual o critério para essa escolha? Então, são pessoas que têm que ter caminhado pelo menos um período de tempo com Jesus, tenham visto a morte de Jesus, mas principalmente tenham presenciado a ressurreição de Cristo Jesus. Olha os critérios. E nós vamos ver depois lá no livro de Tiago que os critérios continuam. Depois o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 1 Timóteo e 2 Timóteo que os critérios também continuam para a escolha, para a seleção. Nós vamos ver aqui também no capítulo 6 que os critérios também precisam ser claros e transparentes para que seja vivida a igreja dentro dessa esfera espiritual da busca de Deus e do fluir de Deus na vida do povo de Deus. Porque o que nós precisamos entender, queridos irmãos, que igreja é esse povo que busca o agir de Deus em suas vidas. E se é o agir de Deus, queridos irmãos, nós não controlamos. Se é o agir do Espírito sobre nós, nós também não controlamos. Mas nós temos pistas claras da palavra de Deus que nos direcionam claramente ao propósito que Deus deseja que nós venhamos a cumprir. Qual é este propósito? Está registrado no verso 8, como já lemos. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja tem como a marca também, e uma marca profunda do propósito de Deus, é missionária. Uma igreja precisa ser missionária, tem que ter compromisso com a obra de missões. E obra de missões é aqui em Goiânia, no nosso bairro, é aqui na Grande Goiânia, é aqui no estado de Goiás, é no Brasil e é no mundo afora. E nós precisamos entender que essa visão, ela vai ser cada vez mais profunda e esclarecida aqui no livro de Atos, e ela vai se tornando cada vez maior, e as evidências desse propósito está estabelecido aqui. Então, queridos irmãos, participar do reino de Deus significa que eu tenho um compromisso
Um compromisso, e o compromisso da minha vida é testemunhar de Cristo Jesus. Então eu tenho o Espírito Santo de Deus para quê? Para me envaidecer, eu sou profeta, eu tenho revelação, eu falo em línguas, eu não sei mais o quê. Não! Você tem o Espírito Santo para testemunhar. E lembrando, semana passada, que a palavra testemunho, ela tem na mesma origem martírios. E ser testemunha é aquela pessoa que está disposta a testemunhar até o fim. Martírio. Isso é a palavra testemunha. A palavra testemunha não é aqui simplesmente como a visão legal que nós temos. Aquela pessoa que vai no local e vai dar o testemunho, e o testemunho tem que ser verdadeiro. O nosso testemunho tem que ser verdadeiro, mas o nosso testemunho tem que ser ao ponto, inclusive, de arriscar a nossa própria vida em prol do nome de Cristo Jesus. E igreja, acorda, desperta. Porque daqui para frente não vai ser muito mais glamouroso ser crente, não. Não vai ter glamour nenhuma. Se você ainda está achando que daqui para frente nós vamos ter essas igrejas lotadas como elas estão assim, não, queridos irmãos. Daqui para frente só vai ficar aqueles que são fiéis a Cristo Jesus. A igreja vai passar por um processo de purificação terrível daqui para frente. E o processo vai ser aqueles que têm a palavra, aqueles que vivem a palavra, aqueles que buscam, se fundamentam, se aliançaram de fato em Cristo Jesus. Esses vão prevalecer, esses vão permanecer. Até o fim, até o encontro de Cristo Jesus. Vocês viram a ventania ontem aqui em Goiânia, né? A gente mora em Goiânia tem muitos anos. Eu não me lembro de ventania assim que... Assim, andando na rua, ficava meio enublaçada, como ficou ontem. São manifestações. O fogo lá no Havaí, fogo no Canadá, na Espanha. Nós estamos vendo essas coisas. E aí, o que nós vamos fazer como igreja? Nós vamos ficar igual os discípulos estavam lá parados olhando? E agora, hein? O que nós vamos fazer? Não, vamos seguir a nossa vida fazendo e cumprindo o plano que Cristo nos deixou e nos confiou a viver e a fazer, testemunhar desta palavra, viver uma vida de oração, viver dentro dos propósitos de Deus, buscar compreender a vontade de Deus para o nosso momento imediato e sermos resolutivos. Essa igreja resolve problemas, ela não cria problemas. Ela resolve. Nós precisamos, como crentes, ser assim. Encontrando problemas, encontrando dificuldades, nós precisamos ser aqueles que resolvem, aqueles que solucionam. Pedro então se levanta, vamos resolver essa dificuldade, vamos resolver esse problema. E nós vamos ver depois, na próxima semana, a chegada do Espírito. E nessa chegada do Espírito, quem vai se levantar novamente para falar? Será Pedro. E irmão, eu quero dizer uma coisa para você, esteja disponível a Deus. Esteja disponível a Deus. Uma coisa que para mim é importante desse povo, eles estão ali reunidos voluntariamente. Eles estão ali reunidos buscando a Cristo Jesus. Buscando a Deus, buscando direção de Deus. Queridos, o contexto de perseguição já iniciou aqui. Eles viram o que fizeram com Cristo Jesus. Tanto é que Pedro negou Cristo Jesus. Mas Pedro já está aqui restaurado por Cristo Jesus. Esse texto que nós estamos falando aqui, ele tem aqui em torno de 40 dias após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então, nesse período de 40 dias, Pedro é restaurado na sua vida. E Pedro, sendo restaurado na sua vida, se torna disponível a Deus para fazer a obra de Deus. E como ele vai fazer a obra de Deus? Ele vai fazer a obra de Deus naquilo que ele pode realizar na obra de Deus. Então ele se levanta e vai
escolher. Vamos então escolher mais um para fazer parte dos apóstolos. Na semana que vem nós vamos ver então que esse mesmo Pedro, ele se levanta e com intrepidez, eu acho maravilhosa essa palavra quando está escrita, com intrepidez. Então quer dizer o seguinte, que ele se levantou, ele não ficou com medo, não ficou com covardia, ele teve ousadia, ele se levantou e começou a anunciar a palavra de Deus com intrepidez. E ele começou, aqui eles estão meio que escondidos, mas na semana que vem o poder do Espírito vem sobre eles e eles são dotados então de uma coragem. Eles são dotados então de um agir e testemunhar. Queridos irmãos, a igreja não é covarde. A igreja, pelo contrário, a igreja, ela marcha a cada dia triunfantemente, cumprindo o seu chamado que Deus lhe confiou. O hino antigo já falava, resolutos avançai, trabalhando para o Senhor. Resolutos. Nós avançamos, trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Não é para homens. Essa obra não tem a ver com homens, essa obra tem a ver com Cristo, tem a ver com a obra de Deus, com o reino de Deus, com o anunciar a palavra de Cristo Jesus. A palavra que salva, que liberta, que cura, que promove a esperança, que transforma as vidas. É sobre essa palavra que nós estamos estabelecidos. É sobre esses desafios que nós estamos aqui para viver. Aí algumas pessoas perguntam, pastor, e esse negócio de lançar sorte? Então a gente tem que lançar sorte hoje em dia? Queridos, não se esqueçam, eles são judeus. Tá bom? Eles são judeus. Os judeus, no período do pós-exílio, eles chegam e eles estão contaminados com muitas coisas. E uma das coisas que eles estão contaminados é com urim e tumim. E aí eles jogam essas pedrinhas para fazer a escolha aqui. Mas se Deus deu legalidade lá, nós temos essa legalidade aqui, pastor? Não, nós não precisamos disso. Nós não precisamos de superstição. Tanto é que aí você precisa entender os escritos de Paulo, quando ele vai nos dizer lá na sua carta de 2 Coríntios, que ele vai dizer então que eles estavam aqui reunidos e escolheram, mas não era a escolha de Deus. Mas Paulo, ele diz assim, eu não quero ser o apóstolo. Eu não preciso ser o apóstolo. Mas por derradeiro, Cristo Jesus se apresentou a mim e me confiou esta missão e este projeto e esse trabalho. Mesmo Paulo não estando perto, mesmo Paulo, nós vamos ver quando chegarmos lá no capítulo 9, quando a igreja rejeita Paulo, porque Paulo era o perseguidor, Paulo que matou aqui Estevão. Lá quando Paulo é rejeitado pela igreja, e Barnabé se coloca, então, Paulo, vamos dar um tempinho, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa se preparar, e Paulo então vai estudar aos pés de Gamaliel, fica ali pelo período ali de pelo menos 6, 7, 8 anos ali, estudando aos pés de Gamaliel, e aí quando Paulo volta, Paulo é reconhecido, e a igreja separa Paulo e Barnabé para irem na primeira viagem missionária. E como que acontece isso? Acontece com a igreja reunida. Com a igreja reunida. Queridos irmãos, quando essa igreja está reunida e está orando, essa igreja vê coisas extraordinárias. Ela vê Deus libertando pessoas da prisão, ela vê Deus curando pessoas, ela vê Deus transformando vidas. Por isso que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, nesta manhã aqui, refletindo sobre esse texto, sobre marcas de igreja saudável. Queridos irmãos, coloca isso no seu coração. É mais importante a reunião de oração do que os cultos públicos. É mais importante a reunião de oração. Porque é a primeira coisa que essa igreja faz. E se vocês fizeram um estudo apenas para perceber o que essa igreja viu como fruto da oração, isso já deveria colocar em nosso coração uma prioridade muito maior, de entendermos
Que a igreja, quando se reúne, ela se reúne para orar. E quando a igreja se reúne para orar, coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. E começa acontecendo primeiro em nossas vidas, para acontecer em outras vidas. Eles escolhem então Matias, e Matias, o que ele faz? Eu estou aqui, estou disponível. Matias, então, você coloca disponível. Querido irmão e querida irmã, seu coração está disponível a Deus nessa manhã? Você está disponível a Deus? Você está disponível à obra de Cristo, ao reino de Deus? Então, querido irmão, se você está disponível a Deus, comece a ter uma vida de oração mais profunda. Comece realmente buscando mais a Deus. Comece realmente a desejar testemunhar de Cristo Jesus. Falar desse amor de Cristo Jesus. Nós vamos ver como é esse testemunho na próxima semana, o conteúdo desse testemunho na próxima semana. No decorrer desse estudo, nós vamos vendo esses encontros que a igreja tem em oração. E como eu sempre digo aqui deste púlpito, aqui não é uma reunião qualquer, aqui é uma reunião singular, porque aqui Deus se manifestará. E Ele sempre se manifesta. E Ele não precisa provar nada para ninguém das manifestações dEle, porque Ele age no coração, no íntimo, nas vidas. É uma reunião singular, porque quando o nosso coração está em Cristo, desejoso de cumprir o propósito de Cristo, desejoso de fazer a vontade de Deus, desejoso de ouvir a voz de Deus e viver a voz de Deus, as vidas são transformadas, famílias são transformadas, cidades são transformadas, o mundo é transformado. Houve uma grande recessão nos Estados Unidos no ano de 1850. Muitas pessoas quebraram, ficaram em falência, muitas pessoas foram para as ruas e começaram a mendigar. Um irmão em uma igreja, Deus o tocou e ele foi numa gráfica e mandou rodar mais de 1000 volantes, falando que Jesus Cristo é a solução. Quantos anos tem esse slogan? Esse é o slogan das grandes campanhas de evangelização dos batistas da década de 50, 60, 70, 80. Isso começou lá em 1850, quando eu ouvi essa história essa semana. Esse irmão então chegou ao pastor e falou: pastor, eu posso abrir a igreja um dia da semana para ir orar? Pode. Ele começou, na primeira semana ia só ele, na segunda semana foi mais um. Em menos de 6 meses, aquela igreja estava lotada. Porque um coração ouviu a voz de Deus. Pai, estamos aqui reunidos nesta manhã, Senhor, para ouvir a Tua voz. A Tua voz nos chamou e viemos. Que a Tua voz agora, Deus, desperte e avive a Tua igreja e o Teu povo a viver, ó Deus, os dias que nos cabem viver para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos ser fiéis, como esses homens foram fiéis no início da igreja. Que o nosso coração, ó Deus, não seja como o coração de Judas, que fica trocando o Senhor por moedas de prata, por títulos ou por coisas deste mundo que passarão. Mas que o nosso coração seja um coração disponível, como o coração de Pedro, como o coração de Matias, um coração desejoso de ver, ó Deus, a Tua glória, o derramar do Senhor sobre nossas vidas.
Por isso eu suplico ao Senhor, Pai Celeste, toca os corações nessa manhã. Faz a tua obra em nós, em nosso meio. Somente pelo Senhor, ó Deus, que chegamos até aqui. E somente pelo Senhor continuaremos marchando, resolutos, avançando, anunciando que o Senhor é a solução das nossas vidas, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Resgatador, o nosso único e suficiente Salvador. Toma as nossas vidas, Senhor, e age sobre nós com o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.